Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Cristiane. Boa noite, Rejane. Tudo bem? Prazer Tudo estar aqui com bem? vocês. Um grande prazer recebê-la sempre nas nossas lives. Muito Vamos começar então. obrigada. Estamos começando o nosso programa Momento Jurídico através desta live com a doutora Cristiane da Costa Neri. Especialista em Direito Municipal, membro do IARGS, membro da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, ex-presidente da ANPM, conselheira da OAB-RS, procuradora-geral do município na gestão 2015-2016 e hoje atua como procuradora-geral adjunta da área fiscal do município. Nosso tema vai ser mediação tributária. Doutora Cristiane, Porto Alegre será a primeira capital brasileira a implementar a mediação tributária. Nos fale a respeito, então. Pois então, Rejane, esse é um projeto que nós estamos fazendo em parceria com a Associação Brasileira de Direito Financeiro e a Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, a ABRASF, juntamente com a nossa Secretaria da Fazenda. A nossa ideia é justamente que Porto Alegre seja a primeira capital a implementar a mediação tributária. Na verdade, o que nós estamos trabalhando é num instrumento normativo que faça justamente a implementação da mediação como marco legal da mediação tributária no município de Porto Alegre. Sim. Então, estamos desde março trabalhando nesse projeto, nessa comissão tripartite, vamos dizer assim, com colegas da Procuradoria da Fazenda e essas associações que eu te falei, cuja participação na coordenação por essas associações está o doutor Ricardo Almeida, que é colega, procurador do município do Rio de Janeiro, e estamos, então, desenhando o processo de mediação tributária. Nós não temos notícia de mediação tributária implementada no país, não é? Nós temos notícia de transações, nós temos notícia de mecanismos de adesão a parcelamentos, não é? Mas conciliação, mas o instrumento da mediação tributária, ou o instrumento da mediação aplicada ao direito tributário, à área tributária, é uma novidade. E nós, em Porto Alegre, então, estamos trabalhando para que isso aconteça, já com a primeira mediação sendo realizada agora no segundo semestre do ano. Informamos também, doutora Cristiane, que estamos ao vivo no YouTube, que é uma das nossas Que redes certo. sociais. Na sua avaliação, a mediação tributária poderá dar mais celeridade aos processos? Sim, eu penso que sim, Rejane, porque qual é o objetivo da mediação? O objetivo de nós abrirmos esse canal de consenso, não é? Entendendo a mediação como um canal de consenso, como um espaço de consenso e como um sistema aberto ao contribuinte, um canal multiportas pela Prefeitura de Porto Alegre, não é? Nós entendemos que determinados conflitos que poderiam se estabelecer na área tributária ou na área fiscal, eles não se estabeleçam havendo essa possibilidade de acesso a esse canal, esse espaço disponibilizado. Então, a partir dessa disponibilização, nós, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial dos processos da área, nós pretendemos fazer com que a tramitação, a definição, os espaços de definição sejam tomados com maior celeridade, ou pelo menos aqueles conflitos que poderiam se estabelecer num contencioso tributário administrativo por alguns anos, né, tramitando junto ao tribunal administrativo, junto às instâncias da Fazenda, ou aqueles outros casos em que poderiam se perpetuar por muitos anos numa esfera judicial, possam ser tratados em um período determinado numa esfera de consenso, que seria o canal da mediação, né? Então, acredita-se e está se apostando em que determinados casos que possam ser submetidos a esse espaço, a essa mediação, tenham aí um tratamento mais célere e, principalmente, Rejane, tenham um tratamento menos oneroso, tanto para o município de Porto Alegre, quanto, né, tanto para o poder público, quanto para
o contribuinte também. Havendo, então, mecanismos mais céleres e também quebra de alguns paradigmas, doutora Cristiane? Ah, certamente, né? A questão da conciliação, da resolução alternativa de conflitos, ela traz quebra de paradigmas, não é? Porque a nossa formação toda, ela foi feita para o litígio. Nossa formação acadêmica, né, até então, ela foi feita para o litígio. A partir de 2015, do Código de Processo Civil, da Lei Nacional da Mediação, que permitiu a instauração de câmaras de mediação nas administrações públicas, nós tivemos a nossa legislação voltada para o consenso, voltada para práticas consensuais, para a resolução de conflitos extrajudiciais. Porque até então não tínhamos, pelo menos, positivado na legislação dessa forma e incentivado dessa forma, né? O CNJ mesmo adota a política de conciliação, de resolução extrajudicial, desde 2006 para cá, se eu não me engano, e positivado mesmo nós temos no Código de Processo Civil de 2015 para cá. Então, certamente, essa mudança de olhar para o conflito posto, ela quebra paradigmas, né? E Porto Alegre é precursora nisso, né, Regiane? Nós temos, desde 2016, uma lei, a Lei 12.003, que instituiu a Central de Conciliação no município de Porto Alegre. Então, nós temos uma central com 3 câmaras. Essas 3 câmaras permitem a conciliação, a mediação, não é? E negociações, enfim, abertas ao cidadão. Então, estamos na busca dessas alternativas para evitar litígios desnecessários, para evitar judicializações desnecessárias e para evitar um custo desnecessário. Desde 2016, então, em Porto Alegre, já tínhamos lá, em meados de 2000, uma Câmara de Indenizações Administrativas, não é? Aí, unicamente para indenizações. Mas em relação à conciliação e mediação, desde 2016 aí estamos quebrando paradigmas na Procuradoria de Porto Alegre e na Prefeitura, e com uma utilização em uma boa escala, com boas estatísticas, boa aceitação, tanto por parte do cidadão quanto por parte dos procuradores municipais e servidores em geral. Sim, é para facilitar a vida de todos, então, com certeza. Exatamente, com certeza, porque nós evitamos tempo desnecessário em um processo, hora paga ao servidor para se dedicar a um processo, quando a gente poderia talvez resolver numa conciliação, numa mediação, não é? E resolver o processo em si, né, Regiane? Isso a gente fala muito, né? A mediação e a conciliação, a resolução alternativa de conflitos, ela traz a solução para o problema, né? Não é uma sentença somente, que muitas vezes não agrada nem A nem B, não é? Ou só agrada A, não é? Mas se nós pudermos chegarmos, né, num consenso, e sendo possível esse consenso, certamente vem em benefício de todas as partes, não é? Impõe alguns desafios, com certeza, não é? Sempre. Ah, sim, sempre. Nós temos vários desafios, não é? A enfrentar. Primeiro, nós já temos aí a formação de mediadores, não é? Como nós temos uma Câmara de Mediação e Conciliação criada desde 2016, desde então, Porto Alegre vem formando servidores, tanto servidores da ativa quanto inativos, como mediadores. Porque para atuar em mediações, são exigidos determinados requisitos, não é? Sim. Tem que haver voluntariedade entre as partes, tem que haver neutralidade, não é? Tem que estar ao abrigo legal para trazer segurança jurídica para todas as partes envolvidas no conflito. Né? Muito importante, não é? Tem a questão do sigilo, não é? Que faz parte da mediação. Tem a questão da publicidade dos atos da administração pública, que é um princípio que deve ser observado pela administração pública. Então, temos que fazer um cotejo entre a publicidade necessária dos atos e o sigilo que é inerente ao procedimento de mediação, não é? Mas esses desafios todos nós estamos buscando superar, estamos desenvolvendo, não é, mecanismos para que a gente possa implementar justamente a mediação ao abrigo legal, dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Nacional de Mediação também.
Então, a formação de mediadores, por exemplo, é um requisito, não é? Para participar das mediações, nós temos que ter mediadores, então temos que ter essa neutralidade, essa figura neutra no processo de mediação, não é? Nós vamos formar novos mediadores, ainda seguiremos com essa formação. Essa formação ela é feita através de um convênio com a nossa OAB, com a Casa de Mediação da nossa OAB, desde 2016, e estamos seguindo aí nessa formação. Além disso, nós temos que ter parâmetros, não é? Para esses casos que podem ser submetidos à mediação. Então, esses parâmetros, eles devem estar bem definidos, juntamente com a nossa Secretaria da Fazenda, porque poderemos ter casos submetidos à mediação tanto na fase administrativa da dívida ativa, quanto na fase judicial. Então, os parâmetros para o tipo de dívida, qual a dívida, qual o caso que vai ser submetido à mediação, são parâmetros que são estabelecidos em conjunto com a nossa Secretaria da Fazenda, né? E certamente serão publicizados aos contribuintes e aos cidadãos que quiserem submeter, não é, aos seus casos, que se estiverem adequados àqueles parâmetros, a possibilidade de mediação. Doutora Cristiane, Porto Alegre é a capital com o melhor índice de recuperação dos créditos no país, cerca de 11%. Isso aí é uma ótima notícia, não é? Para quem não sabia. É verdade. Porto Alegre se destaca, Rejane, há bastante tempo no trabalho de recuperação da sua dívida ativa, né? Seja administrativa, seja judicial. Nós temos um dos melhores índices da capital. O nosso estoque hoje de dívida ativa judicializada é em torno de 2 bilhões, não é? Então, é uma tarefa bastante hercúlea, eu digo, recuperar esse estoque judicializado. Por quê? Não é? Porque esse estoque judicializado, ou seja, quando é proposta a ação de execução fiscal, e aí a Procuradoria-Geral do município é que é responsável pela recuperação dessas dívidas em execução fiscal, esse crédito já passou por uma cobrança administrativa, já passou por uma cobrança, por um pagamento, muitas vezes parcial, de forma espontânea, não é? Então, esse crédito que vai para a execução fiscal é um crédito que já foi trabalhado pela nossa Secretaria da Fazenda, não é? E que realmente não encontrou meios administrativos de satisfazer esse crédito público. A nossa Secretaria da Fazenda tem um trabalho muito forte na cobrança da dívida ativa, muito responsável, não é? É uma das secretarias que tem os mecanismos mais modernos, inovadores e que estão à disposição de uma forma fácil para o contribuinte satisfazer os seus débitos para o poder público, não é? E da mesma forma, a nossa Procuradoria, que trabalha em conjunto com a Secretaria da Fazenda, tem aí instrumentos bem estabelecidos, não é? Para a recuperação desses créditos através de mecanismos. Cortou, eu acho, né, Rejane? Mas já resolveu. Já deu uma cortadinha, mas já está tudo. Tá bem. Então, nós estabelecemos também mecanismos que tornam essa recuperação da dívida ativa bastante efetiva em Porto Alegre. Isso resulta aí nesses resultados positivos. Mas, Rejane, e não obstante esses resultados positivos, temos um volume aí de processos judiciais que nós temos que trabalhar. E eu atribuo a essa boa recuperação dos créditos, não é? Esse bom índice de recuperação, a essas iniciativas que Porto Alegre tem de sempre buscar novos instrumentos de cobrança ou de efetividade na gestão fiscal. E um desses instrumentos, eu entendo, que é, sem dúvida, a mediação tributária hoje, né? É mais um mecanismo que Porto Alegre se dispõe a colocar à disposição dos cidadãos para tornar justamente acessível esse pagamento, não é? Para tornar efetiva a arrecadação que se transforma, em última análise, em aplicação em políticas públicas essenciais para a sociedade, né? Sim, implementando, então, a mediação tributária,
para tornar ainda mais eficaz a arrecadação, né, que é tão importante cada vez mais, não é? Com certeza. Além de tornar eficaz a arrecadação, que é um dos nossos objetivos, não é? Justamente para que a gente tenha receita para aplicar na cidade, esse é o objetivo de manter a arrecadação de tributos, não é? E dívidas também não tributárias. Além disso, esse canal, nós temos esse entendimento, né? Esse canal que é colocado à disposição do contribuinte, esse canal de acesso como um espaço possível de consenso, é também uma referência da Prefeitura de Porto Alegre como uma Procuradoria e uma Secretaria da Fazenda que trabalham com a transparência e trabalham de modo próximo ao contribuinte, ou seja, estabelecer canais de troca com o contribuinte ou canais de acesso ao contribuinte permite uma proximidade que se traduz em uma atuação muito mais efetiva, né? No momento em que eu posso corrigir determinadas legislações a partir de verificações práticas, que eu posso corrigir determinados lançamentos, se assim for constatado, antes de encaminhar para uma ação judicial, não é? Onde eu vou ter um ônus muito mais pesado, tanto para o poder público quanto para aquela pessoa que está sendo executada, muito melhor será para todos, não é? Então, essa proximidade se traduz justamente numa efetividade no trabalho de todos, não é? Tanto da administração pública, através do fisco, quanto da pessoa, do contribuinte, do cidadão que tem ali a sua dívida sendo discutida. Isso é tão importante nos dias atuais, não é? Sempre foi, mas agora, atualmente, com todo esse processo que está acontecendo em função da pandemia, é cada vez mais importante, doutora Cristiane. Isso é uma coisa bastante importante de salientar, não é, Rejane? Nós estamos aí atravessando um período difícil para todos, não é? E é difícil financeiramente, essa crise sanitária, ela traz consigo uma crise econômica, e essa crise econômica, ela atinge também o poder público, não é? O Sem poder dúvida. público que precisa dar conta de combater essa pandemia, né? E nos municípios isso chega de uma forma muito mais concreta, muito mais forte, porque o município é o responsável pelas políticas públicas essenciais, é o responsável pelas demandas de saúde pública, não é? Então, para que a gente consiga dar conta de combater a pandemia de uma forma exitosa, não é? Nós temos que ter acesso a recursos financeiros, nós temos que ter acesso a receitas próprias, não é? Além das transferências, enfim, constitucionais. Para que a gente tenha efetividade nisso, nós temos que estabelecer mecanismos, não é? De satisfação dos créditos públicos. Então, em um momento em que a gente está aí combatendo uma pandemia, que a gente precisa de recursos, que há uma crise econômica que também assola o município e contribuintes e cidadãos, é importante também que a gente venha com mecanismos que facilitem para o cidadão satisfazer seus débitos para com o município e que estabeleçam para o poder público instrumentos acessíveis de retorno desses créditos públicos, não é? Para que o gerenciamento da cidade seja feito da melhor forma possível. Então, está nesta linha também, não é? De tornar acessíveis os canais para que a gente consiga ter um retorno satisfatório, não é? Facilitando a vida do cidadão e também gerenciando de uma forma exitosa as receitas próprias para que se possa aí ter um retorno para a cidade, né? Então, está dentro desse espírito aí. E acho que um espírito de colaboração também, não é, Rejane? Nós temos que ter um espírito de cooperação também entre fisco e contribuinte, não é? Entre o cidadão e o administrador. Há necessidade desse trabalho cooperado, colaborativo, dentro das limitações legais, não é? Dentro das esferas de competência de cada um, mas, obviamente, imbuídos de um espírito público, que é o que move, não é? A todos em prol da sociedade, em prol da coletividade, não é? Muito bem, doutora Cristiane, seus esclarecimentos sempre são ótimos, sempre são perfeitos.
Lembramos que nós temos o oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Icatu Seguros, Vida para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação sempre brilhante. Rogério Nocha, o nosso diretor do programa Momento Jurídico, está mandando um grande abraço, lhe cumprimentando pelos seus esclarecimentos. E até a nossa próxima oportunidade. Agradecemos também a todos que estiveram conosco, prestigiando a nossa live. Uma boa noite a todos. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão e ó. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Um divino mistério profundo. Que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Para você e para quem você ama. Icatu é vida, para toda a vida. E é bonita. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores do programa Momento Jurídico, que me acompanham aqui neste espaço dedicado à psicologia jurídica. Hoje eu vou falar a respeito do tema abandono afetivo. Este fenômeno acontece toda vez que o pai, a mãe ou até os dois abandonam afetivamente os seus filhos de diversas maneiras, inconscientes ou conscientes. Se afastam dos filhos, não demonstram interesse por eles, se mudam de cidade, não mantêm contato, não participam das suas atividades, dentre outras. Este fenômeno é mais comum de acontecer em casos de divórcio. Ele pode acontecer por uma ação voluntária de um dos genitores ou então em decorrência de fenômenos como a alienação parental, em que um dos ex-cônjuges acaba adotando atitudes para afastar os filhos do outro. E os filhos acabam resistindo à convivência com este pai ou esta mãe. E ele, o genitor alienado, acaba por desistir desta convivência diante de tanta rejeição. Bem, o que tem acontecido nos últimos anos é que este abandono afetivo chegou ao judiciário sob a forma de ações de indenização
As mães ou pais que estão com o filho que sofre de abandono afetivo ingressam com ações de indenização para reparar este abandono afetivo. É uma questão bastante polêmica e tem sido decidida nos dois sentidos. A grande questão é saber até que ponto o afeto pode ser definido em termos pecuniários. Por um lado, considera-se que o dever de cuidado, ao não ser exercido, deve ser de alguma forma punido, e esta indenização teria este caráter punitivo e também educativo, na medida em que orientaria este pai ou esta mãe a respeito da importância de conviver com o seu filho. Por outro lado, a questão de materializar esta falta de afeto não supre o carinho e a convivência que esse filho precisaria ter deste pai e desta mãe. E, portanto, muitos magistrados consideram descabida esta indenização. Além disso, cabe destacar que alguns pais e algumas mães se utilizam desta ação como uma forma de vingança em relação ao ex-cônjuge. É por isso que se torna essencial a análise pormenorizada de cada caso para que a decisão seja adequada. É importante ressaltar que a convivência com ambos os genitores é crucial para o desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente. É por isso que a guarda compartilhada e a manutenção dos vínculos dos filhos com ambos os genitores após o divórcio é essencial, justamente para se evitar fenômenos como alienação parental e abandono afetivo. Muito obrigada e até o próximo programa.